A porta-voz do governo americano afirmou hoje que o presidente Donald Trump não tem medo de usar força econômica e militar para garantir a liberdade de expressão ao redor do mundo. Fontes diplomáticas afirmam que uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro poderia servir de munição política para que a Casa Branca adote novas medidas punitivas contra o Brasil. Como interpretar essa menção a poderio militar dos Estados Unidos na questão de uma defesa da liberdade de expressão? Os líderes do BRICS participaram de uma videoconferência nesta segunda-feira. O presidente chinês Xi Jinping pediu que o bloco resista a qualquer forma de protecionismo. Paralelamente, Washington castigou severamente a Índia por comprar petróleo da Rússia. O presidente americano publicou uma série de mensagens com ameaças tarifárias a qualquer país que se aliasse ao bloco. Em entrevista a uma emissora norte-americana, Peter Navarro disse que os países do BRICS são vampiros que sugam o sangue dos Estados Unidos, com práticas comerciais desleais. Lula classificou de chantagem o tarifaço aplicado pelos Estados Unidos e acusou o país de usar o instrumento para interferir em questões domésticas. O alvo do conselheiro Navarro é essencialmente a China, com quem ele já teve uma sequência de 3 livros publicados contrários à China, denunciando a China. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu me chamo João Paulo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a reunião dos BRICS que teve no começo dessa semana, na segunda-feira, e as reações negativas que tiveram a respeito disso, e também a ameaça que a porta-voz dos Estados Unidos fez contra o Brasil, dizendo que poderia aplicar novas sanções ou até mesmo o uso da força militar por conta do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os líderes do BRICS participaram de uma videoconferência nesta segunda-feira. Convocado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o encontro virtual das economias emergentes abordou os riscos associados ao recrudescimento de medidas unilaterais, segundo um comunicado do Palácio do Planalto. Os líderes dos países membros do bloco rejeitaram o protecionismo em meio à guerra comercial lançada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afeta vários países do grupo. O presidente chinês Xi Jinping pediu que o bloco resista a qualquer forma de protecionismo. Lula, que chamou Trump de imperador por sua política tarifária, afirmou que os países do BRICS são vítimas de práticas comerciais injustificadas e ilegais. Ao abrir a videoconferência, Lula afirmou que a chantagem tarifária está sendo normalizada como um instrumento para a conquista de mercados e para interferir em questões domésticas. Trump impôs tarifas punitivas a produtos do Brasil, argumentando que há uma caça às bruxas contra seu aliado Jair Bolsonaro, acusado por uma suposta trama golpista. A Casa Branca também impôs sanções a ministros e autoridades brasileiras para pressionar a favor de Bolsonaro. Paralelamente, Washington castigou severamente a Índia por comprar petróleo da Rússia. Trump já havia se voltado contra o BRICS em julho. Durante uma cúpula do grupo no Rio de Janeiro, o presidente americano publicou uma série de mensagens com ameaças tarifárias a qualquer país que se aliasse ao bloco. O Brasil e as nações do BRICS foram mais uma vez alvo de ataques do mentor do tarifaço, o conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro. Em entrevista a uma emissora norte-americana, Peter Navarro disse que os países do BRICS são vampiros que sugam o sangue dos Estados Unidos, com práticas comerciais desleais. Segundo o conselheiro econômico de Donald Trump, nenhum país do bloco pode sobreviver se não fizer negócios com os norte-americanos. Ele está mal informado. Mesmo sem os Estados Unidos, o Brasil cresceu bastante no seu veículo exportado. Exemplo: carne bovina, que os Estados Unidos pararam de comprar pela sobretaxa. Nós aumentamos em 56% as vendas de carne bovina em agosto. Em outro ataque aos BRICS, Navarro disse que não acredita na união dos países, porque existem inimizades históricas. Ele lembrou de disputas territoriais entre China e Índia e que o governo de Pequim mantém navios no Oceano Índico, além de ter fornecido a bomba nuclear ao Paquistão, inimigo histórico da Índia. A declaração acontece um dia após o encontro virtual que reuniu os líderes dos 11 países. Na reunião, Lula classificou de chantagem o tarifaço aplicado pelos Estados Unidos e acusou o país de usar o instrumento para interferir em questões domésticas. Em resposta, Navarro declarou que Lula está levando a economia brasileira para o buraco e que o país mantém o verdadeiro líder em uma cela, se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Doutor em economia, Peter Navarro foi nomeado por Donald Trump como conselheiro sênior para o comércio e manufatura. É considerado o pai do tarifaço e mentor da política protecionista do atual governo americano. Em janeiro do ano passado, por descumprir uma decisão judicial, Navarro foi preso, condenado a entregar documentos à comissão que investigava o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Segundo a imprensa americana, ele defende a manutenção das tarifas por um longo prazo. O alvo do conselheiro Navarro
Essencialmente a China, com quem ele já teve uma sequência de 3 livros publicados contrários à China, denunciando a China, com um pequeno problema. No último deles, chamado Morte pela China, que acusa a China de matar pelo mundo, os dados eram falsos. Provavelmente, o conselheiro está, mais uma vez, confundindo economia com ideologia. A porta-voz do governo americano afirmou hoje que o presidente Donald Trump não tem medo de usar força econômica e militar para garantir a liberdade de expressão ao redor do mundo. A secretária de imprensa da Casa Branca foi questionada durante a coletiva sobre supostos casos de censura e tentativas de impedir que candidatos concorram em eleições em países na Europa e no Brasil. Caroline Leavitt disse que para Donald Trump a liberdade de expressão é a questão mais importante atualmente e, por isso, os Estados Unidos aplicaram sanções e tarifas contra o Brasil. O presidente Trump não tem receio de usar a força econômica e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo, disse a porta-voz. Fontes diplomáticas afirmam que uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro poderia servir de munição política para que a Casa Branca adote novas medidas punitivas contra o Brasil. A avaliação é de que o governo americano pode impor sanções secundárias, intensificar investigações comerciais e até cancelar vistos de diplomatas. Hoje, no fim da tarde, a Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou que vai decidir se as tarifas aplicadas por Donald Trump são constitucionais e prometeu acelerar o processo. As primeiras audiências devem acontecer em novembro. Vamos colocar nessa conversa o nosso analista de internacional, Lorival Santana. E essa fala, Lorival, vem no momento em que a gente sabe que há tropas americanas na região do Caribe, de olho na Venezuela, mas muito perto aqui do nosso continente, né? No nosso continente, para falar a verdade. Pergunto como interpretar essa menção a poderio militar dos Estados Unidos na questão de uma defesa da liberdade de expressão. Boa noite, Lorival. Boa noite. Bom, essa é a chamada estratégia do brinkmanship, que traduzindo seria a estratégia da beira do abismo, que é uma forma de exercer coerção direta e indireta sobre um adversário com uma ameaça extrema que quem está ameaçando não pretende executar, porque o custo da execução é muito alto. Mas, ao mesmo tempo, antes de fazer essa ameaça, cria-se um ambiente informacional para dar credibilidade a essa ameaça. Então, com a operação no Caribe, ali na costa da Venezuela, no pretexto de combater o narcotráfico, que é uma missão absolutamente desproporcional e despropositada para esse propósito, ela serve para dar credibilidade a essa ameaça militar ao Brasil. E a aplicação da lei Magnitsky, das primeiras sanções, as tarifas também, que foram já aplicadas, servem para dar credibilidade a outro tipo de coerção econômica. Então, a coerção econômica, no caso do Brasil, é uma coerção direta, a coerção militar é uma coerção indireta por meio da Venezuela. Mas por que o custo é muito alto de executar isso? Porque se os Estados Unidos começam a atacar os bancos brasileiros, por exemplo, por prestarem serviços a pessoas aqui do Brasil, como o Alexandre de Moraes, isso pode abalar o sistema financeiro americano e o mercado de ações também. Por isso, eu apurei que o Departamento do Tesouro americano está resistindo a essas sanções contra os bancos brasileiros que o Departamento de Estado está defendendo. Com relação também à ação militar, ela teria um alto custo também, porque como os Estados Unidos sabem muito bem, pela guerra do Vietnã, pela própria guerra da Coreia, mas principalmente do Afeganistão e do Iraque, para citar casos mais recentes, uma intervenção militar gera depois a responsabilidade de colocar uma outra coisa no lugar, né? Isso foi muito custoso para os Estados Unidos e o Donald Trump se elegeu em 2016, prometendo se desengajar desse conflito e agora se elegeu de novo. E até os Estados Unidos estão sem condições fiscais, financeiras para uma aventura militar. Então, são apenas formas de criar um ambiente informacional para tentar obter o máximo de vantagem, o máximo de concessão do adversário, que não sabe, e aí entra a teoria dos jogos, não sabe até onde vai a intenção daquele que ameaça de realmente executar. Mas eu posso te afirmar que eles não pretendem executar isso. Muito obrigado, Lorival Santana. Bom, então é isso, né, gente? Essas informações eu sempre trago aqui no meu canal, então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido mais uma vez para já se inscrever aqui no meu canal e também deixo aqui ao lado o meu e-book, o Guia da Nova Ordem Mundial, como os BRICS e a China estão mudando o poder global. Então se você quer se aprofundar nesse tipo de conteúdo, adquira o meu e-book, está aí embaixo na descrição. Escreva aí nos comentários o que você acha a respeito disso, né? E é isso, deixa o like, tchau, tchau e até o próximo vídeo.